Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 18 de 4 de 2023 e hoje eu quero fazer uma análise em cima das declarações do presidente Lula, em cima de algumas análises do jornalista Reinaldo de Azevedo e como você pode analisar aí o título do vídeo, né, da análise que ele faz em relação à declaração do Lula neste fim de semana, onde ele estava em viagem na China, pela China, e depois ele foi para o Oriente Médio, né? O título do vídeo é um pouco equivocado da parte dele, assim como as declarações do presidente Lula. É claro que eu não estou aqui para defender político, até mesmo porque eu não carrego político de estimação, não tenho político de estimação, e eu sempre estou aqui para fazer uma análise objetiva em cima dos fatos, né? E é como eu sempre digo que contra fatos não existem argumentos. Então, se você quiser ver esse vídeo, essa análise do Reinaldo de Azevedo, é uma pessoa do qual eu admiro, né? Muitas das suas análises eu admiro, só que como jornalista, eu não sou um jornalista, sou um analista de várias situações, e tenho tentado me aprimorar em cima da política nos últimos 10 anos, em cima de teorias das conspirações, né, análise em cima das teorias das conspirações. Tenho muito a aprender, já me equivoquei bastante e aprendi muito com esses equívocos, certo? E é onde eu propago a ideia de que qualquer jornalista que seja tem que trabalhar em cima de fatos. E aí, quando a gente se posiciona ou tenta defender algumas declarações de presidentes, a gente, como jornalista, repito, não sou, né? Mas o meu recado aqui é diretamente ao jornalista Reinaldo de Azevedo, em cima das declarações de Lula, né? Que posteriormente vou fazer uma análise também em cima dessas declarações de Lula. A gente tem que ser... A gente não pode, como eu disse, ter políticos de estimação, certo? E em cima das declarações de Lula, o Reinaldo de Azevedo fez aqui uma análise e colocou um título totalmente equivocado, na minha opinião, certo? Lula erra ao ter uma visão realista? Ele pergunta, né? É um título que está perguntando: Lula erra ao ter uma visão realista sobre a guerra? Sim. Sendo objetivo e analisando os fatos geopolíticos, sim, Lula ele se colocou ao lado da Rússia, certo? As declarações de Lula levam qualquer analista que faz uma análise em cima das declarações de Lula vão confirmar que o Lula, apesar de que o Brasil se posicionou contra a guerra no papel, sim, bem lembrado pelo Reinaldo, de que o Brasil se posicionou no papel contra a invasão da Rússia diante da Ucrânia. Só que a palavra de um presidente, nesse contexto, ela vale muito mais do que uma assinatura. Quando o presidente Lula, vamos aqui à CNN, certo? Estou trabalhando em cima de fatos. Não é uma invenção minha, estou fazendo uma análise em cima de fatos e contra fatos não existem argumentos, certo? Quando o Lula diz, vamos ler aqui, vou ler e aí eu vou concluir o raciocínio. Os Estados Unidos, né, e a União Europeia criticam declarações de Lula sobre guerra na Ucrânia. O que o Lula disse? Os Estados Unidos e a União Europeia rebatem nesta segunda-feira, dia 17, ontem, declarações do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia, nas quais insinuou que Estados Unidos e União Europeia teriam propiciado o prolongamento do conflito e que a decisão da batalha teria sido tomada por 2 países. Olha só que coisa... que declaração mais infundada e totalmente equivocada. Vamos aos fatos, porque eu estou aqui
analisando as declarações de Lula e de Reinaldo Azevedo em cima de fatos. Pois bem, o Lula declarou que foi tomada por 2 países. Mentira, porque quem invadiu a Ucrânia, né, isso começou lá em 2014 com o estado da Crimeia, né? E aí depois, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, não foi uma decisão tomada por 2 países. Ah, vamos nos degladiar, vamos entrar em conflito. Não, a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 por comboios russos a mando do atual presidente e ditador que se chama Vladimir Putin. Não existe essa história de meia ditadura. É uma ditadura declarada por parte do presidente da Rússia que se chama Vladimir Putin. Certo? E infelizmente o Brasil está num contexto que se chama BRICS, né? E que diante das declarações do presidente Lula neste fim de semana, coloca sim o Brasil, o Estado brasileiro, numa situação favorável à Rússia. Por mais que exista um documento num papel, né, declarando que o Brasil é contra a invasão da Rússia diante da Ucrânia. Mas, quando um presidente, e o atual, faz uma declaração dessas, o que pensar? O Brasil, diante de Lula, está apoiando, de fato, a guerra da Rússia diante da Ucrânia. É isso que os analistas dos Estados Unidos e da União Europeia perceberam. Não é um documento em papel que vai dizer o contrário, mas sim as palavras dos atuais presidentes. Aí você fala assim, o Bolsonaro foi contra a invasão da Rússia diante da Ucrânia. Não, não foi. Porque um dia antes do Bolsonaro, um dia antes da Rússia, um dia antes do Vladimir Putin iniciar a guerra, a invasão da Ucrânia, Bolsonaro esteve ao lado do Vladimir Putin e o que ele fez? Ele sentou em cima do muro e ficou ali no meio termo. Ou seja, pessoal, quem fica em cima do muro numa situação dessas é a mesma coisa que apoiar a guerra. O Bolsonaro, ele simplesmente, na minha opinião, né, e de várias outras pessoas, ele apoiou a guerra ao ficar em cima do muro. Só que parabéns pro Lula realmente, porque ele já foi mais direto em cima de uma declaração totalmente equivocada. Eu não concordo com a declaração do Lula, porque de fato coloca a imagem do Brasil num contexto de apoio à Rússia. A declaração do Lula, como eu disse para vocês, por mais que exista um documento, né, como diz aí o Reinaldo de Azevedo, existe um documento que o Brasil que é contra a invasão da Rússia diante da Ucrânia. Mas o que o presidente fala é o que vale. É o que mostra para o mundo. É o que mostra realmente o que está no coração dele e o que está na ideia dele. Compactuando com as teorias da conspiração, né, iniciada pela Rússia diante da Ucrânia. Vamos à sequência aqui, né? Então ela não foi iniciada por 2 países. Como mostra aqui, de fato, não é uma invenção minha, foi realmente o que aconteceu, não estou criando aqui fake news, certo? Foi o que realmente aconteceu, começou pela Rússia, pelo Vladimir Putin, não foi iniciado por 2 países como Lula disse. Em entrevista à imprensa em Abu Dhabi, Emirados Árabes, no domingo dia 16, Lula afirmou: o presidente Putin não toma paz. Aí os Estados Unidos, olha só a barbaridade que saiu da boca do Lula. Temos que trabalhar com fatos.
está do lado da Rússia, certo? O presidente Putin não toma iniciativa de paz. Claro, vai promover a paz, que é, como ele diz, um exercício especial na cabeça dele, para o território da Ucrânia, certo? A paz da Ucrânia é isso que está na cabeça. É, diante das várias teorias da conspiração, claro, a defesa do território em nome da paz, em nome da liberdade, coisa que a Rússia não está fazendo. Aí, para a continuidade dessa guerra, que absurdo, que grande besteira, que grande besteira saiu da boca do Lula. Os fatos como eles estão. Uma das piores besteiras que o Lula fez até o momento diante dessa guerra foi dizer o porta-voz, a russa e chinesa, e que os comentários foram simplesmente a maioria dos jornalistas, certo? Mas existe de fato uma propagação de teoria da conspiração. Mundo multiplural, nós temos que defender o mundo multiplural. Olha, esse mundo multiplural, Coreia do Norte, certo? Venezuela, quem apoiou Venezuela na atual situação em que ela se encontra diante de um ditador? Foi o Vladimir Putin que apoiou toda essa construção da qual a Venezuela se encontra. Coreia do Norte, quem apoiou a atual situação de onde se encontra a Coreia do Norte? Foi o comunismo. O mesmo comunismo que existe hoje na Venezuela, na Nicarágua, e diante do qual está sendo construído aqui no Brasil, diante dos BRICS. Em cima dessa declaração do Lula, que de fato está apoiando a Rússia nesse momento. Se você
quer paz, como é que você declara, como é que você faz uma declaração dessa de que os Estados Unidos e a União Europeia está contribuindo para a continuidade da guerra? Sendo que, de fato, eles estão propagando a defesa da liberdade da Ucrânia. Isso sim é equivocado. Equivocado é esse texto aqui, ó. Lula erra ao ter uma visão realista sobre a guerra? Sim, Lula errou. Assim como Reinaldo Azevedo, neste momento, está errando diante das declarações do Lula e está errando do que está se equivocando em cima das grandiosas teorias da conspiração das quais a Rússia está implementando na região e no Ocidente, e que vocês jornalistas não estão enxergando. Porque não querem ou porque fingem que não sabem. Ou sei lá porque de fato vocês fazem isso. Alguns de vocês da imprensa fazem isso. Não sei se é desconhecimento por parte de vocês, se vocês estão realmente defendendo um político, que no caso é o Lula. E defender as falas do Lula nesse momento é estar do lado da Rússia. É estar do lado apoiando a guerra da Rússia em cima da Ucrânia. Certo? E as declarações do John Kirby e da União Europeia estão exatamente de um lado razoável, a favor da paz. Vamos ver aqui. Não pulei nada, beleza, vamos dar continuidade. Já Peter Stano, porta-voz principal de assuntos externos da União Europeia, destacou que os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para a legítima defesa. É o que de fato está ocorrendo, Lula. É o que de fato está ocorrendo, Reinaldo de Azevedo. Estão trabalhando para exercício de legítima defesa de um país livre. Ou será que nós devemos defender um mundo multiplural, aonde se levantem ditadores, que acreditam, por exemplo, que a Terra é plana e que nós não podemos contestar? E quando contestarmos a Coreia do Norte, por exemplo, sejamos ameaçados com uma bomba nuclear. É isso que nós devemos defender, senhor Reinaldo de Azevedo? Esse mundo multiplural que está querendo se levantar, principalmente com os BRICS? Essa é a minha análise, é o meu entendimento, certo? Do qual os Estados Unidos e a União Europeia estão trabalhando para derrotar esse lado. Estão trabalhando para manter a paz, a liberdade e a verdade. Porque uma mentira está se levantando junto com Vladimir Putin, uma mentira está se levantando junto com a China, uma mentira está se levantando junto com a Coreia do Norte, e pelo que eu entendi, esse é o mundo multiplural que está tentando, que o Reinaldo de Azevedo está tentando defender? Pergunto. Não é verdade que os Estados Unidos, abriu aspas, não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados, comentou. Ele também lembrou que o Brasil fez parte dos 143 países que condenaram a invasão da Ucrânia e pediram pelo fim das hostilidades dentro do ambiente das Nações Unidas. Isso foi no papel. Decisão de 2 países. Também durante a entrevista em Abu Dhabi, Lula disse que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por 2 países. Mentira! Contra fatos, não existem argumentos. A Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro pela Rússia. Então não foi tomada por 2 países. Ele avaliou que a paz é a melhor forma de estabelecer um processo de conversação, mas do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. Ora, é muito simples de acabar com essa guerra. É muito simples, de estabelecer a paz. É só a Rússia sair da Ucrânia.
Por que o Lula não defende isso? Por que a China não defende isso? A África do Sul, a Índia? Porque estão no BRICS? Estão defendendo outras ideias ocultas das quais não querem se pronunciar? É muito fácil de acabar a guerra. É muito fácil de estabelecer a paz nessa região. É só falar para o Putin: Putin, para de invadir a Rússia. Retire os seus comboios, retire as suas tropas, o seu exército da Ucrânia e pare com essas teorias da conspiração. É simples assim. Certo? Ainda defendendo as conversas, avaliou que é necessário envolver também os Estados Unidos e a União Europeia. O porta-voz da União Europeia criticou essa fala, pontuando que a Rússia, e somente a Rússia, é o que eu acabei de falar, pessoal. Quando a gente analisa de fato as coisas, é exatamente isso. A Rússia é o responsável pelo conflito. Ela gerou provocações e agressões ilegítimas contra a Ucrânia. Não há questionamento sobre quem é o agressor e quem é a vítima. A Rússia está matando civis, destruindo a infraestrutura civil e sequestrando crianças ucranianas. Também está roubando propriedades e território ucranianos, adicionou. Quem é que tem que defender a paz? Quem é que deve propagar a paz? É só a Rússia sair da Ucrânia. Porque quem começou essa merda toda, desculpem o palavreado, foi o próprio Vladimir Putin. E aí tem mais, né? O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, disse que não concorda com as críticas de John Kirby a Lula. Lógico, os caras estão defendendo um governo, estão defendendo uma pessoa que é o Lula. E tudo que o cara falar será defendido. Né? Porque eles não estão trabalhando em cima de fatos, mas estão trabalhando em cima de governo. Estão trabalhando em cima de um bloco, que é o BRICS, certo? Isso futuramente será péssimo para o país. Péssimo, extremamente péssimo. O mundo está dividido, está sendo dividido, exatamente como Vladimir Putin quer, em cima dessas grandiosas teorias da conspiração. Certo? É exatamente isso que está sendo construído pela Rússia e pela China. E o Brasil está entrando nesse jogo. Não sei se é de propósito, se está sabendo, se está consciente dessas teorias das conspirações criadas pela Rússia. Não sei se a China também sabe, mas ela faz parte disso. São as duas potências, Rússia e China. E quem lidera isso é a Rússia. Não estou inventando nada disso, pessoal. Estudei mais de 10 anos. Estudei mais de 10 anos para chegar a essa conclusão e ainda estou estudando. Mas é exatamente isso que a Rússia está construindo. Uma divisão. Uma divisão mundial. Então, continuando aqui, Mauro Vieira, pontuando que o Brasil quer promover a paz e está pronto para conversar sobre a paz. É o que eu acabei de falar para vocês. Vamos falar sobre paz? Vamos conversar com o Putin sobre paz? Putin, para de atacar a Ucrânia. Saia do país. É simples assim. Objetivo diante dos fatos. Não concordo com críticas feitas pelo porta-voz da Casa Branca. E vocês querem mais o quê, pessoal? De forma alguma. Não sei como ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Não sei quem falou isso. Desconheço. As razões pelas quais disse, observou Vieira. A fala aconteceu após encontro de Sergei Lavrov, que é ministro das Relações Exteriores, né? Que é outro grandioso, na minha análise, propagador das teorias das conspirações construída pela Rússia. Está pronto para discutir com um grupo de países, arregimentar um grupo de países ou se unir a um grupo de países que estejam dispostos a conversar sobre a paz. E essa foi a conversa que nós tivemos. Foram os temas abordados, acrescentou.
O ministro Sergei Lavrov visitou o Brasil nesta segunda e pontuou que Moscou deseja que o conflito na Ucrânia termine o mais rápido possível. Olha só que grande hipocrisia. Tentando jogar esse grande fato, né, essa responsabilidade para o outro lado. Né? Ele joga essas teorias das conspirações como responsabilidade da Ucrânia e quem está defendendo a Ucrânia, que é os Estados Unidos e a União Europeia. Veja como existe uma inversão de valores. É em cima dessas teorias da conspiração que a Rússia trabalha. É em cima disso que o Sergei Lavrov, o Vladimir Putin e todos esses seguidores trabalham em cima de valores reversos, em cima de inverter os fatos, né? Para as pessoas imaginarem que quem começou essa guerra foi a Ucrânia e não a Rússia, né? Como diz o Vladimir Putin, é um exercício especial. E não é, pessoal. Isso é uma violação da liberdade da Ucrânia. É uma invasão, é uma guerra declarada pela Rússia, certo? E em cima dessas declarações, eles trabalham com o lado psicológico das pessoas de tal modo para que as pessoas pensem, né? Mas será que é mesmo? Será que é a Ucrânia? Quem começou essa guerra? Será que de fato foi a Ucrânia? Pô, mas os fatos estão aqui, ó. A Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro por comboios russos. Mas quem de fato... Peraí, é gerar uma confusão, vocês estão entendendo? É gerar uma confusão na cabeça das pessoas a ponto de que elas não raciocinem de fato quem começou a guerra. Ele agradeceu ao Brasil por sua compreensão, abre aspas, né, da situação da Ucrânia, fecha aspas, e disse que a Rússia tem interesse em que o conflito termine o mais rápido possível. Que foi forçada a intervir na Ucrânia em fevereiro do ano passado para defender a Ucrânia para ameaçar a segurança da Rússia. O Itamaraty, por sua vez, avaliou que a vinda do ministro da Rússia sinaliza um caminho para a mediação de um diálogo. Bom, pessoal, a reportagem foi publicada aqui através de informações da Reuters, né, da Tainá Falcão, da CNN, e por Tiago Tortella, da CNN. Então é o seguinte, pessoal, definindo, acabando com esse assunto, certo? Sem levar político de estimação para casa. A Rússia ressalta que foi forçada a intervir na Ucrânia em fevereiro do ano passado para defender os falantes de russo da perseguição e impedir que o Ocidente usasse a Ucrânia para a segurança da Rússia. Mentira. É o que eu acabei de falar no meio dessa para vocês. Putin, saia da Ucrânia. Tire seu exército, tire suas forças militares. Será estabelecida. É simples assim. Mas o que está sendo construído é uma grandiosa teoria da conspiração. Jornalistas, inclusive o Reinaldo de Azevedo, parece que não está enxergando essa realidade ou sei lá o que. Mas isso é a construção de uma grande teoria da conspiração, da qual o Brasil foi inserido há muitos anos, que é o BRICS, né? E o mundo está sendo dividido, só cego não quer enxergar, né? Ou um falso cego não quer enxergar. E falar que o Bolsonaro ele é contra tudo isso é uma outra grandiosa mentira, porque ele teve a oportunidade de se posicionar um dia antes da invasão russa sobre a Ucrânia, e o que ele fez? Ele ficou em cima do muro, diante do pretexto de que a Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Né? Outra coisa que foi defendida por esse governo, antes que eu termine, foi a de que o Brasil tem, não sei, com quase 200 anos de parceria com a Rússia. Ora, de fato, né? Vamos trabalhar pela verdade e vamos trabalhar
pela paz realmente. Não é porque nós temos 200 anos ou quase 200 anos de parceria com a Rússia, com a União Soviética, com teorias da conspiração, que nós devemos defender fatos mentirosos e que principalmente agravam situações de guerra, onde pessoas são mortas, onde famílias são destruídas, onde países são destruídas por teorias da conspirações como essas. Certo? Não é porque nós temos 200 anos de parcerias que o Brasil deve ser conivente com essa barbaridade. O povo brasileiro não pode ser conivente com essa barbaridade. Certo? E o que os Estados Unidos e a União Europeia estão fazendo é defender legitimamente a paz na Ucrânia. E que o Brasil, diante de Bolsonaro e de Lula, não fizeram até o presente momento. E pelo contrário, né, o Lula, diante das suas declarações, coloca o Brasil como apoiador dessa guerra, como apoiador de Vladimir Putin. E isso pegou muito mal nos Estados Unidos e na União Europeia. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e esperamos realmente por uma verdadeira paz.